Olá pessoal, tudo bem? E eu achei bem interessante falar sobre o TEPT. O TEPT é um transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT é um desequilíbrio químico que ocorre no nosso cérebro quando uma pessoa sofre um trauma e quando não há glicose suficiente armazenada no tecido cerebral. Então, quando você passa por um tipo de problema desse, você tem um distúrbio, algo ali acontecendo. Então, todo mundo está lidando com algum tipo de TEPT ultimamente, na realidade, né, que é esse transtorno. Não é somente por causa de uma tragédia, por exemplo, que você passou, um abuso, que a gente bem sabe que a gente pode passar por certos abusos na vida, no decorrer da vida. Os nossos veteranos de guerra também é um grande exemplo de trauma, morte, sangue, briga, um matando o outro. Então isso são traumas, são gatilhos que ficam ali arquivados por um bom período. Então ele resulta, o TEPT, de situações desagradáveis que o nosso consciente pode esquecer naquele momento. Mas o subconsciente não. O subconsciente, ele traz e deixa guardadinho ali, numa caixinha, para quando você precisar acionar, está ali à sua disposição. Então, o sofrimento, ele pode ser antigo e pode até estar em situações de perigo. Por exemplo, você pode até estar em situações de perigo e lidar com essa situação no dia a dia, tranquilamente. Mas o subconsciente tem algo arquivado ali. Uma vez que essa ameaça tenha passado, você pode sofrer choques emocionais posteriores. Então, mesmo que você soube lidar no dia a dia com aquela situação, mas posteriormente você pode apresentar choques emocionais relacionados. E aí você verifica, tenta entender, tenta vasculhar e não sabe de onde vem isso. Você acha que é algo recente, mas de repente é algo que o subconsciente deixou guardado e está se manifestando agora. Essa é uma forma clássica de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Muito interessante isso. Existem também os problemas emocionais que nós passamos no dia a dia, que se somam, quer dizer, que se somam com todo esse processo que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, a insegurança, o medo. O medo é algo que, assim, paralisa a gente. O medo, eu acho que é o nosso pior inimigo, porque ele paralisa, não deixa a gente ir adiante, não deixa a gente realizar um sonho, não deixa a gente correr atrás de algo que a gente sempre quis por medo e ficar ali, não, eu não vou conseguir. A culpa, a gente carrega a culpa praticamente uma vida toda de alguma situação. Vergonha por ter feito algo que não deveria ter feito, deveria ter pensado melhor, deveria ter agido melhor. O erro, às vezes um erro que você tem é imperdoável, você não aceita. Julgamento, além de julgar a si próprio, você pode julgar as pessoas também, trazer uma represália nessa situação. Insuficiente, se sentir insuficiente em certas situações, em várias situações, no trabalho, na faculdade, na família, com os filhos, é complicado. Medo de se relacionar. Conheço muita gente que teve trauma em relacionamentos e não quiseram mais se relacionar com ninguém e não conseguem nem se relacionar no dia a dia, no trabalho, com os pais. Qual foi a última vez que você abraçou os seus pais? Muitas pessoas têm esse problema. Por às vezes, não é nem porque você não ama os seus pais, não é nem porque você tem raiva, ódio ou algo do passado a se perdoar. Não, às vezes é um relacionamento que você teve, que você ficou com trauma, que você foi tão colocado numa situação tão difícil que você, a partir desse momento, você fechou. E você disse, não consigo mais abraçar ninguém. Eu não consigo mais ter esse contato amoroso com uma pessoa. Esse contato de carinho com uma pessoa. E não é nem a culpa. Você olha para os seus pais e se sente culpado. Mas não é essa culpa com os seus pais. E sim um problema anterior de um relacionamento. Então para vocês verem de onde vêm tantas coisas, tantas situações dentro dessas caixinhas do subconsciente. Você pode desencadear o pânico também nessa situação toda. Então, muitas das vezes, o pânico, ele também tem uma história anterior. Ele tem algo anterior agindo sorrateiramente, calmamente, tranquilamente.
Aí quando você vai ver nessa somatória, aparece um gatilho. E o nosso erro, infelizmente, é reprimir emoções com o álcool, as drogas, alimentos. Tem pessoas que canalizam para os alimentos. Mascarar o problema com atividades movidas à adrenalina. Eu conheço um rapaz que ele consegue sentir melhor, ele consegue desenvolver a vida dele melhor quando ele procura esportes com adrenalina pura. Ele disse que aquilo dá uma descarga no seu organismo e ele se sente calmo, relaxado posteriormente. E ele consegue lidar melhor com a vida no decorrer da semana. Só que isso é algo que não te traz um benefício a longa distância, né? A longo período. É um processo de adrenalina bomba que vem, ele supre aquela necessidade temporária e depois, com o tempo, ele vai decaindo. E aí você vai se sentir numa nova necessidade de adrenalina. É como se fosse um vício. Então, no decorrer agora do vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente pode tratar isso naturalmente e como que a gente consegue ter uma resposta de longo alcance, com maior efetividade, sem precisar investir nessas formas bruscas. Então a adrenalina ela é prática e rápida, mas ela cai. Agora, com o decorrer do tempo, podemos fazer e ter um resultado mais promissor de longo alcance e natural. Bom, além dos gatilhos do divórcio, por exemplo, dos nossos pais, quando uma criança evita um casamento na fase adulta, também você pode carregar isso com o decorrer do tempo, sofrer com aquela separação dos seus pais, e aí você achar que todo e qualquer relacionamento é daquela forma, que não vai dar certo, que uma hora ou outra você vai ser abandonado, você vai ser abandonada, você vai sofrer represália, você vai ser espancada, vai parar numa delegacia da mulher. Então a gente começa a trazer isso de um longo tempo. Às vezes você acha que é recente, mas não. Isso vem lá de trás, numa somatória do subconsciente das suas caixinhas. A demissão de um emprego. Às vezes você investiu todo o seu ser, né? A gente deu sangue na empresa, assim como as pessoas dizem. E você fez tudo do seu melhor, você não faltava, você fazia o seu melhor, você tinha as melhores pontuações no trabalho. E de repente, você, como é um número para a empresa, é uma empresa que não te valoriza, eles colocam você na sarjeta, no meio da rua. E aí isso também traz um trauma. Você sabe lidar com aquilo rapidamente, temporariamente. Eu vou me tornar um microempresário, eu vou inventar uma coisa para vender e ganhar dinheiro mais rápido, vou pagar o meu INSS e não vou precisar mais de empresa, vou ser dono do meu nariz. Você rapidamente formula uma saída, uma situação. Mas esse trauma, essa decepção, essa tristeza que você passou, ela pode estar ali, guardadinha no seu subconsciente, esperando um gatilho. Então o TEPT, essa forma clássica, né, que a gente chama, é justamente isso que acontece com a gente. Okay? O término de um relacionamento, como eu já disse também, pode acarretar tudo isso. O TEPT, ele é acumulativo, afetando a nossa saúde. Então, para vocês verem, ele é acumulativo, ele afeta a nossa saúde, pode não ser de imediato, mas com o decorrer do tempo, porque ele vai se acumulando. Acumula um problema aqui, um problema ali, um trauma ali, outra decepção lá, a perca do emprego, pronto, um gatilho. Aí começa a estourar problema de pele, começa a ter dor de cabeças constantes. Então, assim, começa a acionar certos gatilhos. As caixinhas do subconsciente começam a borbulhar e começam a aparecer, certo? E como que a gente consegue lidar com tudo isso naturalmente, de uma forma confortável e que você se sinta feliz, efetivo, para continuar a sua jornada nessa vida, continuar a jornada do seu destino, da sua missão, que na maioria das vezes a gente tem uma missão a desenrolar no dia a dia. Então, a glicose ela é muito importante para o nosso organismo, certo? Que nem eu disse, né? A glicose ela precisa ser suficiente para o nosso organismo, que ela é armazenada no tecido cerebral. Então, através do nosso sistema nervoso central, ela ajuda o cérebro a armazenar essa glicose. E essa glicose é muito importante, como eu disse anteriormente, por dois motivos, tá?
Você serve como preventivo das células e tecidos neurológicos, né, os seus neurônios, que o cérebro fica forte, né? Ele fica ali, supre as suas necessidades. Porque se você não suprir, ele pode ficar saturado pela natureza ácida, corrosiva da adrenalina e do cortisol. Então, quando a sua adrenalina está bombando, o seu cortisol está lá em cima, você traz uma certa acidez corrosiva para os seus tecidos, né? Os seus tecidos, os seus neurônios, o seu sistema nervoso central responde negativamente. E o seu cérebro ele fica acuado nessa situação. Então, quando você tem uma adrenalina forte, um cortisol, você tem uma energia, supre uma energia temporária e não uma energia efetiva de longo alcance, que seja natural e não seja maléfica para o meu organismo. Então, o cortisol e a adrenalina fazem parte do nosso organismo, mas eles não têm que ser acionados efetivamente sempre, a todo momento. Você tem sempre uma descarga muito grande no seu organismo. E essa descarga, ela traz malefícios para o seu organismo, para a sua imunidade, para as supras renais, e aí vai. Então, isso é um contexto de grande profundidade. Então, estou passando, assim, uma superfície do que acontece com o seu organismo. O segundo motivo, né, dessa parte da glicose, que ela é muito importante, o segundo motivo é deter as tempestades elétricas que afetam o tecido cerebral, os neurônios e as células gliais. Então, para você ver que é muito importante aquelas tempestades, né, aquela parte magnética que a gente já viu aí em alguns filmes, né, os neurônios estourando no seu magnetismo. Então, isso são as ligações, são as informações, como se um computador tivesse acionado, acessando, trocando informações, e ali tudo naquele circuito correndo perfeitamente bem. Então, isso que é o correto. É isso que tem que acontecer naturalmente. Correto? E quando não se tem essa glicose, existe um problema, você é afetado. É uma descarga muito ruim para o seu organismo. Então, a adrenalina é uma droga rápida para substituir a glicose. Como eu disse, você tem aquela bomba de adrenalina, você fica bem depois, só que isso cai rapidamente. Por quê? Ela supre rapidamente, mas é uma bomba de glicose que não dura muito tempo. É como se fosse uma droga injetável, que eu me sinto bem e depois decai. E eu me sinto mal depois. E meu organismo fica debilitado, muito debilitado. Então, com o apoio nutricional, emocional e de cura espiritual corretas, né, nessas funções corretas, você vai ter uma vida plena novamente. Uma vida maravilhosa, com respostas positivas e um organismo funcionando no seu circuito normal. É uma forma poderosa de sair dessa situação e ancorar situações positivas. Então nós temos que efetivar situações simples na nossa vida. Caminhar num bosque, num parque, observando as árvores, o cantar dos pássaros, andar de bike, interagir, cumprimentar as pessoas, colocar uma música satisfatória, correr também neste momento no parque, sentir aquele verde, né, o aroma do verde, a natureza interagindo com você energeticamente. Nós precisamos muito disso, pelo menos uma vez por semana, ao final de semana, por exemplo. Sabe? Processar tudo isso, perceber tudo isso pelos sentidos. Pintar também. Pintar é uma terapia muito legal, muito promissora neste momento. Jardinagem. A jardinagem, fazer um curso de jardinagem, ter uma hortinha em casa, promover saúde com o verde, ingerir mais verde, alimentos mais naturais, você mesmo cultivar, você mesmo trazer uma terra boa. Usar tudo isso no seu dia a dia, isso traz saúde para o nosso organismo, promove saúde para nós. Então, neste caso, você vai eliminar as ervas daninhas, uma de cada vez da sua mente. Então,
automaticamente, devagar, você vai fazer uma varredura e uma limpeza. Mesmo que essas caixas do subconsciente venham borbulhar na sua vida, você vai conseguir lidar melhor, mais tranquilamente com aquela situação, ajudando a você continuar na sua jornada, no seu dia a dia. Interessante isso, né? Os gatilhos da oração, da fé, pensamentos positivos, ancorar situações positivas. Os psicólogos mesmo dizem, vamos fazer uma sessão para a gente ancorar situações positivas. Vamos lembrar de um momento muito feliz que você teve, um casamento, que você fez aquela festa maravilhosa, que todo mundo ficou feliz, todo mundo agradeceu e você se sentiu feliz, se sentiu plena naquele vestido de noiva. Os psicólogos trabalham assim também, ancorando um momento feliz, um momento de grande felicidade. Nessa hora que você não está bem, que vem esses gatilhos do subconsciente de traumas, decepções, abuso, ou até um abuso sexual que você passou na infância, de repente isso pode surgir agora. Aí você entra com um gatilho positivo de um momento que você ancorou, maravilhoso, de grande felicidade. Você consegue lidar melhor com esse trauma e você consegue eliminar. Então uma pessoa que está sempre se cuidando, se percebendo, em todos esses momentos que eu expliquei, a gente consegue lidar melhor com essas situações, com essas tristezas, com essas dores, com a morte de um ente querido, que você não vai conseguir mais ficar sozinho, porque você estava totalmente dependente dessa pessoa. Então são situações que podem desencadear o nosso passado naquele acúmulo desse TEPT e esse TEPT clássico aparecer. E aí você pode ficar totalmente desestruturado. Neste caso, nós podemos também trabalhar uma alimentação regrada de vários elementos, que eu vou falar algum deles, tá? Que eu vou indicar para vocês. Coisa fácil que a gente tem no dia a dia. E além disso, eu vou deixar aí na info do vídeo outros elementos importantes para o nosso organismo, com os seus fitoquímicos, importante com os seus minerais, com as suas vitaminas, essenciais para o nosso organismo, que são dado de glicose natural. Não o açúcar que a gente usa no dia a dia. O açúcar branco, o açúcar cristal ou qualquer outro açúcar que dizem que esse é menos prejudicial para a sua saúde. Não, eu vou trazer para vocês agora uma alimentação correta, digna e perfeita para esse tipo de tratamento, para que a gente possa estar com o nosso organismo efetivo, nossa imunidade alta e tranquila em relação ao TEPT. Porque se o TEPT aparecer, o transtorno de estresse pós-traumático, essas caixinhas do subconsciente aparecerem, abrirem, a gente está preparado, a nossa glicose ali, perfeito, trabalhando, sendo conduzida pelo nosso sistema nervoso central e ajudando o nosso tecido cerebral, ajudando os nossos neurônios, as células e tudo mais, certo? Ancorando algo positivo na nossa vida. Então, por exemplo, além dessa parte que eu expliquei, da parte espiritual, exercícios, etc., nós podemos ter alimentação regada, nas duas situações, ter assim, um acompanhamento sempre. O mirtilo é excelente, eu lancei aí recentemente um vídeo sobre o mirtilo. O melão, que é muito importante também. A tangerina, que ela tem vários minerais, que alguns frutos não têm, ela ajuda muito na recuperação rápida do nosso organismo. A beterraba, que é o vermelho, que é muito importante a gente entrar na alimentação com o colorido amarelo, com a mistura do vermelho, você entendeu? Uma parte mais líquida, como por exemplo o melão, é muito importante. A banana com o seu potássio, para a bomba de potássio do nosso organismo, que ele é muito importante. O caqui, que é o vermelho, mais um fruto vermelho. O mamão também com a papaina. A papaina também é muito importante para o nosso organismo, muito. Tem vídeo aí também no canal. A batata doce, além da gente utilizar a batata, a gente pode fazer um chá das suas folhas, que também tem excelentes propriedades nutritivas para o nosso organismo, que são os minerais e as vitaminas que a gente precisa no dia a dia.
além de ajudar em outros aspectos, né? A batata doce é excepcional para o nosso organismo. A laranja com a sua parte ácida, assim como o limão, o suco do limão, também, porque a gente precisa ter a acidez que se transforma em outros elementos dentro do nosso organismo. A manga com o amarelo, mas a manga é muito promissora para o nosso organismo, além das fibras que ela se compõe. Ok? A maçã ela cicatriza o nosso estômago, ela arruma muita coisa lá dentro, ela ajuda também na cadeia alimentar com outros elementos, melhorando a nossa imunidade. E o mel de ótima propriedade que a gente compra, que normalmente o mel, quando ele é muito bom, ele é um pouco mais caro, mas também você traz mais saúde para o seu organismo. Então o açúcar, que eu vou repetir novamente, o açúcar das frutas e o mel, em seu estado natural, fazem milagres em nosso sistema nervoso central, quando o nosso cérebro armazena essa glicose. Então é essa glicose que eu estou falando, a glicose que vem de uma alimentação natural, que vem das frutas, que vem do mel, que é o que nós precisamos. Por isso que existe campanhas e campanhas e campanhas em relação às abelhas. Vamos promover as abelhas, não vamos deixar as abelhas morrerem, não vamos lançar agrotóxico, toma cuidado com as abelhas, você vai matar todas. Então é muito importante, as abelhas são importantíssimas para o nosso sistema imunológico e para a nossa vida, porque senão nós não vamos durar muito tempo. Né? Além da polinização, elas são importantíssimas na polinização do nosso mundo. E por último, que eu quero deixar aí uma dica do chá da folha de urtiga, porque ele ajuda no sistema endócrino, ele regula e promove saúde para o nosso sistema endócrino. E a gente sabe que a nossa parte hormonal é muito importante para o nosso organismo, por isso que eu sempre bato na mesma folha, a folha da amoreira, a folha da amora, que regula o nosso organismo, a nossa parte hormonal. Então, para você ver, tem folhas, tem ervas, tem situações importantíssimas para o nosso organismo. O astragalo, na recuperação do nosso DNA, no reparo do nosso DNA. Então, na conjunção de plantas, no equilíbrio das plantas, dos sucos verdes, na dosagem certa, na forma certa, a gente consegue promover saúde efetiva para o nosso organismo e eliminar o CNPJ da nossa vida. Aquilo tudo que está em prateleira, que é fácil, prático, vamos eliminar essa boa parte, vamos trazer tudo o mais natural possível. Quanto mais natural, melhor. Eu sei que a gente não consegue fugir de agrotóxico, né, que a gente não tem na nossa mesa 100% daquilo que a gente precisa natural, mas vamos tentar fazer isso. Vamos fazer nossa hortinha em casa, vamos promover saúde, vamos divulgar esses vídeos que promovem saúde para que a gente possa ter um mundo melhor. Para que a gente possa ter uma saúde melhor, para quando o TEPT aparecer com as suas caixinhas nos cobrando o boleto, a gente diga, não, você não está aqui, você não faz parte de mim, porque a minha glicose natural está no seu devido lugar. E aí a gente vai conseguir lidar melhor com essas situações na vida. Porque quando a glicose está no lugar, pode acontecer qualquer situação. É fácil lidar com ela no decorrer do tempo. É fácil lidar com esses traumas, com esses abusos, eliminando eles gradativamente da nossa vida. Gente, obrigado por estar comigo até este momento. Eu espero que essa aula de TEPT emocional, psicológica, seja de grande valia para vocês e para sua família. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o joinha. Se você não se inscreveu no canal, por favor, e divulgue. Passe esse vídeo para outra pessoa. Ele é um tanto longo, mas ele tem informações importantíssimas para a sua vida emocional, sentimental e imunidade. Gratidão, fique na paz e até o próximo vídeo, meus queridos. Até lá. Gratidão.